Tá tudo bem? Estou aqui filmando este bem TV. Ah, ele voa agora. Fica lá a pombinha também. Todos eles ficam tentando buscar ter acesso à água aqui, né? Isso é uma piscina ecológica. Eu coloquei aguapés, coloquei aquele galho lá da pitangueira para que os pássaros pudessem ter um acesso mais fácil à água. E acho que não dá para ver de tão longe assim, mas tem uma libélula vermelha pousada bem num galinho aqui, nesse último galho que está bem no centro da tela. E é interessante ver a quantidade de tipos de libélula que tem por aqui. Essa é bem grande, é vermelha. Tem umas menorzinhas que são azuis e elas são atraídas pelos aguapés. E da onde vem, né? Porque imagino que fora aqui não tem aguapé em toda essa região. Então são esses mistérios aí que a gente não sabe como, né, que nem muitas vezes alguma espécie é decretada assim extinta e depois acontece alguma coisa, ela reaparece. Então, enfim, pode-se dizer que veio os ovinhos dela junto com os aguapés, tudo é possível, né? Mas é muito interessante como essas coisas assim acontecem de uma maneira além daquilo que a gente consegue estabelecer previsão, né? Seja ela por achismo ou até científica, né? A gente está sempre sendo surpreendido. Não é à toa que um dos pilares principais da ciência é a falsibilidade, né? O modelo científico, a explicação científica pode ser sempre provada errada ou limitada, sempre é limitada, né? Por causa do reducionismo. Para você explicar algo, você tem que reduzir, né, a complexidade. Não tem como nós explicarmos nada sem reduzir, né? Se for levar todos os detalhes de algo assim em consideração, a gente não consegue dar um passo à frente, né? E não consegue entender também. Eu estava sentado aqui vendo essas libélulas outro dia e tem essa libélulazinha azul que ela fica dentro de um rasante assim. Eu estava bem perto de um aguapé. Aliás, uma outra coisa interessante desse aguapé, vou chegar um pouco mais perto aqui. Esse aguapé aqui, quando eu coloco os pés aqui na água, ele, eles é como se tivesse alguma força tratora, como se eles se atraíssem, ou existe algum tipo de movimentação que o aguapé faz, que ele vai na direção do pé. É muito interessante isso. Vamos ver, eu vou ficar aqui, tem esses dois aguapés. É que aqui eu já estou muito perto, mas rapidamente eles começam a ficar mais assim, eles começam a se deslocar numa velocidade relativamente rápida, sabe assim, rápida que eu digo, é perceptual, a gente consegue observar o deslocamento, sabe, que nem aqueles lá no fundo. Aqueles lá no fundo, eles estão aqui, ó, tá vendo que pouco a pouco eles já estão vindo. Não sei se na filmagem dá pra ver, assim, ao vivo dá. E tem essa libélula que está passando aqui na frente, cor de tijolo. Tem uma mais bonitinha que é azul, que é o que eu estava falando. Tá lá. Tá na frente. Tem duas inclusive aqui, juntas. Vamos ver se ela chega perto aqui do aguapé, a gente filma. E o que eu estava falando antes desse negócio da movimentação. O que eu estava falando antes dessa movimentação do aguapé é que essas libélulas, né, eu estava aqui sentado e olhando aqui bem pertinho assim do meu pé mesmo aqui, por exemplo, né, um aguapé como esse, e aí eu vi a libélula pousando e ela fica dando assim rasantes aqui no lado, aqui assim, como se fosse meu dedo, faz assim, tum, 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 um toquinho na água assim, e aqui de perto deu para ver cada toquinho caía um ovinho, assim, um ovinho branco para dentro da água e rolava pela folha do aguapé e prendia aqui nas raízes dele.
Que aliás é interessante também, se colocar a mão perto das raízes, está quente a água. Esse aguapé é sensacional, ele filtra a água, essa espécie, né, que eu digo, não esse, que é todos os aguapés. Eles filtram a água de todos os materiais tóxicos, venenos, metais pesados, tudo mais, transformam isso em alimento, né, porque os peixes comem também as raízes deles. Aqui, uma outra libélula laranja, cor de tijolo. E oxigenam a água e também aquecem a superfície. E o que é interessante, porque uma das propriedades físicas da água é que a água, quando ela esquenta, ela contrai em vez de em estado líquido, né? Em estado líquido a água contrai, então ela vai para o fundo, ela fica mais densa do que a água fria. Então a água fria fica sempre em cima e a água quente sempre embaixo. Então, como ele está na superfície esquentando a água, ele cria essa convolução, né? Aliás, convecção, acho que é a palavra. Esse circular de água que faz com que a água quente vá para o fundo, a água fria, consequentemente, vem para cima e esquenta com ele. Ou seja, ele esquenta toda a água da piscina, no final das contas. Um pouquinho, só um detalhe. Talvez que seja suficiente para que os peixes se sintam confortáveis, né? E então, eu estava aqui perto de um aguapé desse aqui, e aí eu fiquei vendo a libélula colocando os ovos. É interessante isso, né? A maioria desses ovos não vai virar alimento dos peixes, não vai eclodir, simplesmente vão perder. A gente sabe disso na natureza, né? A quantidade de libélulas, a quantidade de ovos que vão se transformar no final das contas em libélulas é mínima, né? É uma coisa assim quase que, assim, vamos pensar, menos de 1%. No entanto, ela tem a necessidade de colocar os ovos. Ela não está interessada, provavelmente, imagino eu, em saber se vão, se não vão. Ela está interessada em fazer a parte dela, né? E isso tem uma similaridade comigo, gravando esses vídeos aqui, no final das contas, que a gente tem necessidade de falar, a gente tem necessidade de expressar, de fazer a nossa parte. É uma necessidade interessante até pensar, porque o que me leva, né? Claro que tecnologicamente é muito fácil, né? Hoje em dia nós temos toda essa facilidade aí tecnológica, né? Tão simples gravar um vídeo, colocar no YouTube, tudo de graça, tudo fácil, né? Mas tem uma necessidade mesmo assim de expressar, sem o compromisso de saber se está sendo escutado ou não, né? Assim, pelo número de visualizações que eu vejo lá, é mínimo, né? É uma coisa assim, não chega a 10 visualizações, né? Quando chega a 10 é muito. Mas mesmo assim, né, existe essa satisfação em gravar, em fazer, e como uma libélula dessa que está pousada agora, não sei se dá para ver, está pousada bem na folhinha aqui, de colocar os ovinhos, né? Quem sabe com sorte a gente consegue ver ela colocando os ovinhos também. É interessante que ela é azul, essa libélula, né? Ela tem o final da cauda dela, um ponto azul, e no começo, no corpo também, tem um azulado. Enfim, é muito interessante, né? Tem muito perto de rios, né? Eu vejo. Tá vendo? Ela tá pousada lá. Ela voou porque eu cheguei muito perto. E eu devia ter puxado o zoom. Não me ocorreu. Então, acontecendo muitas coisas interessantes essa semana. Hoje é a primeira semana de abril de 2021. Iniciou novamente uma fase de lockdown, de isolamento aí por causa de novas variantes do coronavírus. A última vez que eu tinha checado já eram quase 30 variantes, deve estar bem mais agora. O H1N1, que foi inclusive responsável pela gripe espanhola, teve mais de 120 variantes, até hoje tem, né? Tanto aqui
morrem aí no mundo, aí uma faixa aí na média de umas 50 mil pessoas de H1N1 ainda. Ou seja, não foi erradicada, ela só diminuiu bastante, né? É por isso que os idosos tomam vacinas anuais, né? Para se proteger das variantes do H1N1. E o coronavírus parece que é mais uma que veio aí compor e que tem peculiaridades que se distinguem do H1N1, né? É uma outra coisa. O que eu particularmente acho maravilhoso que isso tudo aconteça. Eu acho que a gente tem mesmo, o ser humano tem que sofrer um pouco, nós temos que sofrer um pouco para mudar hábitos, né? E essa semana aconteceram coisas bem interessantes aqui, por isso que eu resolvi gravar um vídeo aqui na piscina, por exemplo. Uma delas, aqui tem uma população de calangos. Calango é como se fosse um lagarto, não chega a ser, o TU é grandão. O calango deve ter mais ou menos aí o tamanho, isso daqui assim no máximo, né? Vamos pensar entre 10 a 20 centímetros, né? É muito bonitinho, ele para, hoje eles não estão por aqui, mas ele para, ontem estava aqui naquela parte aqui assim, eu estava andando bem aqui onde tem a saída aqui do fosso que vai para a bomba da piscina. Saiu a cabeça dele, de um deles, assim, ele tira a cabeça e fica balançando, ele faz um movimento assim, e disseram para mim que isso é para que ele possa enxergar, ele enxerga desse jeito. Bom, andando lá perto eu tenho uma parte lá perto da casinha que tem, tá cheio daquelas florzinhas e tal, e as florzinhas atraem as abelhas e moscas e insetos polinizadores e tal. E alguns são muito rápidos, como uma mosca, né? Uma mosca é muito rápida. E eu vi 2 vezes isso essa semana. O calango pulando e pegando a mosca em pleno voo. Ou seja, esse processo de percepção dele é excelente. Ele pega de uma maneira que eu não seria capaz de pegar, né? Então, muito legal como funciona. Ele dá um salto do chão, que ele anda com a barriga arrastando no chão. Muito rápido, ele anda muito rápido, mas com a barriga arrastando no chão. E parece que é um motorzinho, assim, conforme se ele toma um susto comigo, eu tô andando por aqui, tá um susto, ele passa pelo gramado, parece que é um carrinho elétrico, assim, até escuto as patinhas, assim, parece um motorzinho. E, enfim, ele descendo por esses ramos aqui dos galhos, o gueco desceu, pulou dentro da água e nadou aqui. E eu tava lá dentro, escutei um negócio como se fosse um pequeno corpo que pulou na piscina. Falei assim, pássaros não fazem isso. Escutavam tchacá, tchacá, tchacá. Quando eu vi era o gueco nadando na piscina, olha que interessante, eles nadam dentro aqui. Provavelmente vou pegar, porque tem umas baratinhas d'água, que eu até desconfio que se essas baratinhas não são as larvas da libélula, porque a libélula bota o ovo aqui, tem uma metamorfose, né? Tem uma fase aquática, que depois elas, não sei se eu olhei na internet e não me pareceu ser, mas enfim, tem várias baratinhas, não tem nada a ver com larvas de pernilongo, que é muito interessante isso, inclusive. Não tem nada de larva de pernilongo, tem zero, aquelas minhoquinhas que ficam zero. Ou seja, os peixes comem o que tem que comer. E as baratinhas devem estar sendo comidas, mas tem muitas andando por aí e tal. E elas parecem inofensivas mesmo. Elas andam por cima da água e nadam também, assim. Que é muito bonitinho também o movimento delas, né? E, bom, então aconteceu isso do calango nadador, nadando dentro da piscina. Eu... O que mais? Talvez não vou falar em ordem aqui, porque eu não estou lembrando na sequência, mas eu descobri um tipo de fruta, isso foi ontem, e essa fruta tem um nome, eu esqueci o nome, meu nome científico, latim, é alguma coisa com THE, como se fosse tevuia, alguma coisa assim, peruviana. E o nome popular, entre outros tantos, né? Porque essas plantas todas têm vários nomes, que é interessante, né? As plantas têm vários nomes. E o nome científico, muitas vezes, também não tem nada de científico. É um nome que em latim significa alguma característica, assim, sabe? Que nem o nome científico do calango também é um nome que significa, sabe, pescoço amarelo, ou sei lá, alguma coisa, papo. Ou seja, não tem nada
anatômico, ergonométrico ou taxonômico. É também uma maneira elegante de fazer também um apelido, né? Que é interessante esse negócio da vaidade, né? De se colocar em latim a coisa fica oficial. Mas enfim, o nome normal dessa planta é chapéu de Napoleão, porque de fato parece um chapéu de Napoleão. Eu vou até mostrar. Vou pegar aqui a fruta. E ela me lembra uma daquelas frutas que o pessoal faz licor, ou esqueci agora o nome. É uma fruta que tem até festival lá perto lá de São Bernardo, Cambuci, eu acho. Ou alguma coisa parecida. Talvez não seja, mas ou Cambuci exatamente, mas um nome parecido. Ah, onde que eu coloquei a planta? Será que eu joguei fora? Acho que um passarinho levou embora. Tava aqui. Tava bem aqui em cima. Enfim, ela parece um chapéu, né? Um chapéuzinho de Napoleão, por isso que é o nome, chapéu de Napoleão. Ela é esticadinha nas laterais, assim, e verde. E eu tava andando nessa... Se entrar na internet, vocês encontram fácil. É chapéu de Napoleão, planta, vai aparecer. E ela tem... Deixa eu ver se eu não coloquei, eventualmente no porta-malas. Que parece que tem pássaros que comem ela. E ela tem um nome assim, quando eu tenho um app de identificação de plantas e esse app, deixa eu colocar aqui. Não, aqui são sementes dela, tá vendo? Vou mostrar aqui. Tá vendo? Essas são as sementes desse chapéu de Napoleão. Eu já vou explicar por que eu tô com essas sementes. Ela parece uma fruta inofensiva, meio sequinha, assim, como se fosse um daqueles pêssegos que tem um caroço, esse caroço único no meio. Tem o caroço macho e o caroço fêmea. O caroço macho ele tem um risco no meio, o caroço fêmea tem um risco mais fora do centro, assim, um pouco menor e mais numa ponta. E eu peguei aquela fruta, olhei e falei, deve ser aquelas que os morcegos gostam e tal. Peguei na mão, dei uma mordida. Dei uma mordida, você comia um pedacinho da fruta, você fala, é doce até. Aí depois, nisso eu tava vendo lá a identificação da fruta e na identificação tá lá no teu nome em inglês o negócio, como se fosse árvore da sorte, lucky tree, alguma coisa assim, um dos muitos nomes que tem. E aí uma consideração, fala, mas você não vai se sentir tão sortudo se você comer uma planta dessa, uma fruta dessa. Aí eu falei, opa, o que significa isso? E muito esquisito, porque normalmente esse aplicativo, quando é uma planta tóxica, ele já coloca imediatamente um warning, assim, né? Uma coisa, fala, cuidado, é tóxica, uma planta tóxica. Ele não colocou, ele coloca de uma maneira até meio jocosa, assim, né? Chama planta da sorte, mas você não vai se sentir tão sortudo se você comer. Aí eu fui atrás, e o negócio é extremamente tóxico, né? Eu comi, assim, equivalente a sei lá, um pedacinho dela. O resto eu que já cuspi, e aí vim, tomei água. Depois eu vi na internet que pacientes com intoxicação disso tem que comer carvão ativo. E eu tinha umas pastilhas de carvão ativo antigas, que estavam, deu tudo certo. Aquelas coisas da vida que tudo se junta, né? Assim, a chance de eu ter carvão ativo na minha bolsa era mínima, mas eu tinha de outras datas e nunca mais de um ano que acho que eu não abria aquele negócio. Enfim, tomei meia dúzia de pílula, de cápsula e não senti nada. Então tudo bem. Mas quando eu peguei uma delas depois na mão, eu trouxe pra cá e ela escorre um leite, uma seiva, né? Como se fosse a casa de coroa de Cristo. Aliás, muitas dessas seivas leitosas assim são tóxicas, né? É conhecido, e ela escorre essa resina bem parecida com essas plantas tóxicas, e é tóxica também, e ela escorreu pelo meu dedo, né? Então eu estava segurando aqui assim, eu tirei até uma foto ontem, eu coloquei no Instagram dela, e aqui meu dedo normal aqui, né? Ele estava na outra mão, vou mostrar já para vocês. Ele estava um pouquinho inchado desse lado, que significa que teve alguma fissura, que entrou
uma bactéria, alguma coisa lá que o dedo já estava, o sistema imunológico já estava reagindo sobre aquilo. Bom, enfim, escorreu na outra mão. Olha como ficou meu dedo. Aqui. E isso daqui branco, na verdade, é leite de magnésio que eu coloquei depois, que eu acordei durante a noite com o negócio tava paralisando, tava assim, uma dor seguindo e correndo pelo braço inteiro, assim, e frio. A pele fria e aí eu lembrei desse negócio do magnésio, que é uma coisa boa. Passei, coloquei umas gotas aqui e tal, esquentei o lugar, já melhorou bem, assim. Ainda tá bem sensível, tá bem inchado, mas melhorou a sensação que eu estava, melhorou muito, muito mesmo, assim. Enfim, eu nem levei em consideração. Cheguei em casa, lavei, mas eu tinha que ter escovado esse lugar, eu tinha que ter feito, porque entrou aqui nessa pequena fissura aqui e ficou lá por horas, né? O mínimo desse. E esse leite é muito tóxico, a parte mais tóxica, tudo é tóxico na planta, mas o que é mais tóxico é a semente. Então diz que é um. Estava vendo na internet que em Sri Lanka tornou-se popular o tipo de suicídio comendo aquelas sementes, que é aquele monte de semente que eu peguei lá. Então as pessoas pegam e comem como se fosse, sei lá, faz aí como se fosse uma castanha torrada e come. Você imagina como é fácil você matar uma pessoa desse jeito? Você faz um pacote desse de castanha e dá para alguém, dizendo que é uma castanha diferente, qualquer um come, qualquer um morre desse jeito. Interessante, né? Como a gente é muito mais frágil. E o negócio é incrível, foi correndo, até agora eu tô falando, não sei se é porque eu tô falando, a sensação corre até aqui, até o cotovelo, assim, na parte da frente aqui, essa parte da frente eu ainda sinto, como se estivesse passando. O negócio é extremamente neurotóxico, sabe? Ele mata por parada cardíaca, ele pega na musculatura, ele ferra tudo, entendeu? E tá aí, tem uma árvore cheia, e esse negócio dá muito fruto, muito. E aí eu vi também dizer que tem alguns passarinhos que comem isso. Como eu deixei lá em cima, provavelmente um passarinho pegou e levou embora. Ele é mais ou menos o tamanho assim, esse tamanho aqui, assim.